Crianças, vocês conhecem algum amigo que é medroso? Algum amigo que tem medo do escuro? Que tem medo de bicho? Pois é, de que será que esse nosso amigo que nós vamos falar hoje tem medo? Ah, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, crianças, que Deus nos ama mesmo quando nós sentimos medo. Vocês acreditam nisso? Glória a Deus, a paz do Senhor, crianças. Sejam muito bem-vindos à live da tia Aline, aqui na EBD com você. Quero dizer que é uma alegria pra tia estar aqui com vocês, tá bom? Sabendo que vocês estão aí na casa de vocês, mas que a gente tá juntinho aqui para aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor, belezinha? Então vamos lá. Nesse trimestre a gente está estudando sobre os amigos de Deus do Antigo Testamento. Isso vocês já sabem. Na aula passada a gente estudou sobre o amigo valente. Quem era esse amigo valente? Era Josué. Josué, o amigo que Deus usou para levar o povo até a terra prometida. E hoje eu tenho uma novidade para vocês. Eu quero falar, crianças, sobre o amigo medroso. Quem é esse amigo medroso? Olha só, um amigo que é medroso, ele não tem uma característica forte, mas ele é um amigo que é medroso, mas mesmo assim ele era amigo de Deus. Olha só, o nosso versículo-chave está no livro de Salmo 28, Salmo número 28, no versículo 8, que diz assim: o Senhor é a força do seu povo. Grava aí comigo esse versículo, a tia vai repetir de novo. O Senhor é a força do seu povo. Amém? Então vamos lá. Olha só, crianças. Depois que Josué levou o povo à terra prometida, o povo continuou servindo a Deus. Afinal, Deus tinha feito um milagre muito grande na vida deles, né? E eles tinham vencido os gigantes e agora eles moravam na terra prometida, na terra que o Senhor tinha falado com Moisés. O que aconteceu? Passado-se o tempo, Josué envelheceu e chegou o momento em que Josué morreu. Depois que Josué morreu, a Bíblia nos conta que o povo deixou de servir a Deus, crianças. O povo não servia mais a Deus. Agora o povo desobedecia aquilo que o Senhor tinha falado. O povo não tinha mais compromisso e não amava mais a Deus. E faziam coisas que eram erradas. E quando as pessoas fazem coisas que são erradas, o coração do nosso Deus, ele se entristece. E o Senhor se entristeceu muito com aquele povo. E agora, crianças, pela desobediência do povo de Israel, Deus enviou um povo forte chamado Midianita, que voltou a escravizar aquela nação, voltou a escravizar o povo de Israel. Então agora os midianitas chegaram e saquearam a cidade deles, levaram todas as comidas e toda vez que tinha colheita, porque naquela época as pessoas plantavam para elas poderem comer depois, então plantavam muitas coisas. Elas tinham plantações imensas. E o que os midianitas começaram a fazer? Quando o povo de Israel plantava e vinha a época da colheita, os midianitas iam lá e roubava, saqueava toda a comida do povo de Israel e eles ficavam quase sem nada. Então o povo estava muito oprimido, o povo estava muito triste por conta dessa situação. E eles começaram a se arrepender de tudo de errado que eles estavam fazendo e clamaram ao Deus dos céus. E quando eles clamaram, o Senhor ouviu a voz do povo. E o Senhor agora foi até uma pessoa, um personagem muito importante, e Deus ia usar aquele personagem, ia usar essa pessoa para libertar de novo o povo de Israel. Só que agora não era mais do Egito, não. Era libertar das mãos dos midianitas. Sabe quem foi essa pessoa? Quem foi esse personagem? Pois então, esse personagem se chama Gideão. A Bíblia diz, crianças, que um certo dia, Gideão tinha terminado de fazer sua colheita de trigo e ele pegou os trigos e ele foi colher, ele foi limpar aquele trigo para ele poder fazer a alimentação dele, limpar num lugar secreto para os midianitas não verem. Então ele foi para aquele lugar secreto, escondidinho ali, para poder debulhar o trigo e poder pegar o trigo para fazer a sua alimentação. Crianças,
naquele lugar secreto, Deus viu Gideão. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo. E um anjo se apresentou ali para ele e falou: Gideão, você vai libertar o povo. Eu estou te chamando para você libertar o povo. Só que lembra que o nosso amigo da história, ele é um amigo medroso? Pois é, crianças. Gideão, ele se acovardou. Ele falou para Deus: ó, eu não. Como assim? Eu tão pequenininho, eu sou o menor desse povo. Como é que o senhor tá me chamando para libertar ele e enfrentar os midianitas? Eu não dou conta. Eu não dou conta. E aí, o Senhor falou novamente que era com ele. Que era com ele e que era para ele ir na força do Senhor. E naquela força, ele ia conseguir vencer os midianitas, crianças. Gideão aceitou a mensagem do anjo. Só que ele ainda estava na dúvida. Gideão era medroso. Aí o que ele resolveu fazer? Ele foi fazer uma prova com Deus. Então ele fez uma prova com o Senhor. Se o Senhor respondesse aquilo que ele tinha pedido, se o Senhor confirmasse, ele iria libertar o povo dos midianitas. E crianças, Deus confirmou para Gideão que ele seria o libertador. Em uma das provas, ele pediu assim para o Senhor: Senhor, eu vou colocar aqui uma lã seca, um pedaço de lã seca. Se amanhã de manhã eu acordar e essa lã estiver molhada e ao redor dela estiver seco, então quer dizer que o Senhor é comigo e que eu vou libertar os midianitas. E assim ele acordou no dia seguinte e Deus confirmou que era ele mesmo e que não tinha como fugir, não tinha para onde fugir de Deus. E Gideão aceitou a proposta. Só que como ele ainda estava com medo, crianças, ele convidou outras pessoas para ir com ele. Ele convidou um exército muito numeroso, muitos homens para ir com ele. E o Senhor falou para Gideão: ó, nananina não. Eu não quero pessoas covardes, eu não quero que vá pessoas medrosas. Então você vai chegar para esse povo, para essa multidão que você chamou para ir com você para a guerra, para enfrentar os midianitas. Você vai chegar para eles e vai falar: ó, quem for covarde e quem tiver com medo, volta. E assim Gideão fez. E quando Gideão fez isso, crianças, o número de pessoas foi diminuindo. E Deus foi fazendo algumas provas e muitas pessoas foram voltando para suas casas. Ao todo, Gideão ficou com 300 pessoas. E Deus falou para Gideão: olha, eu vou te dar vitória com essas 300 pessoas. E Gideão pode ter pensado: mas Senhor, é tão pouco, como que 300 pessoas vai enfrentar um exército gigante? E o Senhor estava fazendo isso porque ele não queria que o povo pensasse que eles tinham recebido vitória porque eles estavam com um exército grande. O Senhor, na verdade, queria operar um grande milagre na vida daquele povo, crianças. E olha só o que aconteceu. A Bíblia diz que eles foram lá para a guerra. E que Gideão ainda estava com medo. Ele ainda estava assim, medroso. E ele falou assim: eu acho que não vou não. E aí, uma noite, ele saiu para ver o exército do inimigo, o exército dos midianitas. E ele escutou 2 midianitas conversando. E esses midianitas, eles estavam com medo. E um falava que tinha tido um sonho. E que nesse sonho, ele acreditava que o significado daquele sonho é que ia vir o exército de Israel e que Deus ia dar vitória e ia libertar o povo de Israel. Então o inimigo já estava com medo. Quando Gideão ouviu isso, ele se fortaleceu. Ele falou: então realmente Deus vai estar conosco nessa empreitada, Deus vai estar conosco nessa guerra. E depois disso, crianças, Gideão foi ali junto com aqueles 300 homens. E a Bíblia diz que eles não foram para a guerra com espada, eles não foram para a guerra com armas, mas o Senhor fez com que eles fossem para a guerra eles foram com vasos, com trombetas e com tochas. Eles foram com isso para a guerra. Então, aos olhos humanos, era impossível, mas o Senhor ordenou a Gideão que eles fossem com tochas, que eles fossem com vasos e que eles fossem com trombetas para a guerra. E quando eles entraram ali no território do inimigo, eles quebraram os vasos e tocaram as trombetas. Quando eles fizeram isso, os inimigos se assustaram e saíram, correndo. Eles fugiram. E foi assim que Deus deu vitória para Gideão.
E ali o povo foi liberto dos midianitas, porque os inimigos foram embora, eles ficaram muito assustados. Crianças, é possível a gente vencer uma guerra com trombeta, com vaso e com tocha? Só Deus para fazer isso. Isso foi um milagre que Deus fez. E Deus queria mostrar para aquele povo que a vitória vinha dele, que a vitória não ia vir das armas, não ia vir do arco e flecha, que não ia vir da espada, mas que a vitória ia vir da parte de Deus. Por isso que Deus usou esses elementos tão simples, coisas tão simples, mas ele queria revelar o poder dele por meio daqueles elementos, que era o vaso, a tocha e era a trombeta. E assim Deus deu vitória para o povo. E o que a gente aprende nessa lição, crianças? A gente aprende que o Senhor é o Deus que guerreia as nossas guerras, que o Senhor é o Deus que faz coisas impossíveis. Desde a primeira aula a gente está vendo o Senhor fazendo coisas incríveis. E tudo isso ele faz quando o povo clama a Ele. Quando nós oramos ao Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, Deus faz coisas extraordinárias. Então, que nós possamos orar e buscar o Senhor. E o Senhor vai abençoar a nossa casa, vai abençoar a nossa família e vai nos dar vitória nas guerras que a gente enfrenta todos os dias. Quem sabe essa guerra aí que a gente está enfrentando, que é essa pandemia, que é esse vírus, né? As pessoas estão ficando dodói, vocês sabiam? Estão ficando dodói por causa de um vírus, de uma gripe muito forte. Que é o coronavírus. E nós temos que crer, crianças, que Deus é poderoso para curar essas pessoas. Assim como Deus libertou o povo lá do Egito, assim como o Papai do Céu libertou o povo dos midianitas, Deus é poderoso para nos libertar também dessa doença. Deus é poderoso para fazer coisas grandes nas nossas vidas. O que a gente precisa fazer? Precisamos clamar, pedir perdão para o Papai do Céu pelas nossas desobediências, pelas nossas falhas, assim como o povo fazia. Eles erravam, mas logo em seguida eles se arrependiam e clamavam ao Senhor. E quando eles clamavam, Deus respondia. E a gente tem que saber, que o Senhor é a força do seu povo. Nós somos o povo de Deus, eu e você aí na sua casa. Nós somos o povo de Deus. Então, se nós somos o povo de Deus, o Senhor é a nossa força. Que você possa repetir aí na sua casa. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força. E se Ele é a nossa força, nós podemos todas as coisas. Se o Senhor é a nossa força, Ele vai nos abençoar. Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Fica com Deus e a tia vai esperar você, viu? Na próxima aula. Um beijo! Então, crianças, hoje nós aprendemos sobre o amigo medroso que se tornou valente. E é assim que nós devemos ser. Vamos aprender a musiquinha? Canta comigo! Sou um soldadinho, sou militar, de farda e bonezinho, já sei marchar. Soldado não descansa, dorme no chão. Na hora da partida ele faz blim, bom, poronão, pom, pom. Não usamos espingarda, nem espada, nem canhão. Nossa força é a verdade, nosso lema é a salvação. Poronão, pom, pom. Aprenderam? Vamos mais uma vez e você vai cantar aí bonitinho comigo, Sou um soldadinho, sou militar, de farda e bonezinho, já sei marchar. Soldado não descansa, dorme no chão. Na hora da partida ele faz blim, bom, poronão, pom, pom. Não usamos espingarda, nem espada, nem canhão. Nossa força é a verdade, nosso lema é a salvação. Poronão, pom, pom.